Olá, estamos de volta com mais um programa Conversando Direito. Hoje para falar sobre o novo Código de Processo Civil que entra em vigor no ano que vem. Quem está aqui para nos explicar sobre este assunto tão importante é o desembargador José Marcos Rodrigues, da 16ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e o doutor Raimundo Cândido Júnior, que é advogado, doutor em processo coletivo, conselheiro da OAB e já foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais, por 4 mandatos. Então é uma grande honra, eleva muito o nosso programa recebê-los aqui. Eu agradeço imensamente a participação dos senhores. Eu que agradeço. Pois é. As pessoas precisam compreender, inicialmente, desembargador, o que significa Código de Processo Civil? A lei que disciplina a demanda em juízo nas causas, em sua maioria, de natureza não penal. É um código que está mais ligado ao advogado do que ao cliente. Cuida exatamente da forma de requerer em juízo na matéria civil, comercial, administrativa, toda a matéria não penal, excluída a matéria trabalhista, a matéria eleitoral. Nós poderíamos, num sentido figurado, imaginar o seguinte: seria o caminho que o processo precisa percorrer para nós alcançarmos o direito lá na frente? Seria correto pensarmos assim? Sem dúvida. Por exemplo, para facilitar para o telespectador entender, vamos supor que ele tivesse tido seu veículo abalroado e que ele quisesse uma ação de indenização para aqueles danos. Então, a lei civil vai dizer que, de fato, quem causa dano a outro é obrigado a reparar. Mas é a lei processual civil que vai mostrar o caminho, como você bem disse, para ele conseguir chegar à indenização, procurar um advogado, fazer uma petição ao juiz, para que o juiz, depois de colhidas as provas, dê uma sentença e resolva a questão, dizendo se ele tem ou não tem razão, se ele tem direito ou não tem direito à indenização. É isso que a lei processual faz. É até bom esse esclarecimento, porque eu li na manchete de um dos jornais que teria entrado em vigor o novo Código Civil. Então, o Código Civil é uma coisa, já está em vigor há muito tempo, e o Código de Processo Civil, que é este que foi sancionado agora, mas que não entrou em vigor, só vai entrar em vigor em março do ano que vem, é que regula como fazer para chegar ao resultado buscado. Pois é, então, aproveitando, o que é o Código Civil para as pessoas fazerem essa diferenciação? O Código Civil é um conjunto de leis para regular as relações entre as pessoas e as coisas. Por exemplo, tem direito à indenização? É o Código Civil que vai dizer quem causa dano a outro tem direito à indenização. Você foi violentamente, foi violado nos seus direitos de relação marido e mulher, tem direito ao divórcio? A lei civil é que vai dizer isso. Entendi. Direito de sucessões, herdeiros. Entendi. São as relações pessoais do dia a dia entre as pessoas. Exatamente. É isso que o Código Civil rege. Agora, desembargador, quais foram os principais avanços do novo Código de Processo Civil? O novo Código de Processo Civil é mais técnico, garante um julgamento de melhor qualidade e tem como característica fundamental a exaustão da fundamentação das sentenças. O Código procura agora que o julgador da causa dê uma resposta à parte e não apenas ao advogado. Tem de ser clara a sentença a ponto de ser entendida por aquele que sofre o resultado do não cumprimento de alguma regra legal do Código Civil, por exemplo, como dizia o doutor Raimundo. E, é claro, há avanços ligados à assimilação também do sistema de formação jurisprudencial do direito na preocupação de, mediante julgamento coletivo de ações individuais, ganhar-se em termos de celeridade e rapidez no julgamento. Muito interessante. Doutor Raimundo, fala-se muito que a justiça é lenta e que um dos motivos para a lentidão da justiça seria o excesso de recursos. Em que o novo Código de Processo Civil pode contribuir e por que, afinal, ele precisou ser modificado? Bom, eu aqui quero esclarecer esse ponto. Eu não acho, isso eu já disse na última Conferência Nacional da OAB no Rio de Janeiro, que o novo Código vai acelerar os processos.
Porque o problema da morosidade da justiça é uma questão de organização da própria justiça. Nós somos um país de 200 milhões de habitantes com 100 milhões de processos. Nenhum país consegue organizar uma justiça com essa quantidade de processos. Então, o novo Código não vai resolver o problema da celeridade, da mesma forma que a emenda 45, que veio para reformar o judiciário, foi apregoada como aquela que faria a justiça funcionar e não resolveu o problema até agora. Então, essa advertência tem que ser dita de início. Agora, no que toca objetivamente a sua pergunta, a questão ligada aos recursos, está havendo, em relação a alguns recursos, uma simplificação. Por exemplo, há 2 recursos para o Superior Tribunal de Justiça, para o Supremo Tribunal Federal, que hoje são apresentados e podem ou não ser admitidos pelo vice-presidente do tribunal. Na maioria dos casos são inadmitidos, em 90 e tantos % dos casos são inadmitidos. Agora não vai haver mais esse trancamento. Os recursos têm que subir para o Superior Tribunal de Justiça, têm que subir para o Supremo Tribunal Federal e lá sim, se for o caso, não serão processados ou não. Então está se evitando isso. A mesma coisa com relação ao recurso de apelação. Hoje, se eu perco uma demanda, eu recorro da decisão do juiz, ele vai dizer se aceita ou não aceita o meu recurso. Ele não vai ter mais que dizer com o novo código se aceita ou não aceita. Ele tem que mandar para o tribunal que vai dizer se aceita ou não aceita o recurso. Diminui-se com isso que disse o professor Raimundo, aquele recurso destinado a fazer subir outro recurso. Então, desaparecem 2 focos de recorribilidade do novo código. E qual a sua opinião, desembargador, sobre o novo código? O senhor acha que ele vai gerar essa celeridade? Tende a até trazer um problema, ao menos no início, porque vai criar a maneira do Código de 39, que inspira bastante as reformas, corrigindo talvez alguns excessos, alguns desvios do Código de 73, uma audiência de saneamento que é da maior importância para se alcançar o resultado justo da causa. Agora, paralelamente a isso, o avanço é grande, seja no campo da conciliação, que o Código prestigia, da mediação, para evitar que as demandas ganhem uma tramitação demorada e sejam solucionadas no seu início, e, além dessa diminuição de recursos, da, como dizia instantes atrás, utilização de padrões jurisprudenciais, principalmente nas questões de direito, de clamor social, nessas demandas de massa. Acredito que o Código nos traga grandes vantagens, principalmente pelo fato de fazer o correto uso do contraditório, que é a discussão da causa entre os advogados. Adotamos, neste Código, algumas técnicas de processos europeus de formulação conjunta daquela petição que vai ser submetida ao juiz naquilo que interessa a uma parte e a outra, ainda sem que exista acordo, o que encaminha a causa para, por assim dizer, um afunilamento da solução. Interessante. Doutor Raimundo, o senhor que é uma liderança nacional da advocacia, isso é inegável? Quem sou eu? É verdade, isso é inegável. Sem dúvida. Durante 4 mandatos presidente da Ordem dos Advogados, como é que anda esse processo a que o desembargador se referiu de mediação? Como é que a Ordem dos Advogados do Brasil está enxergando essa motivação para que as partes cheguem a uma composição? Eu sempre gosto de repetir que é preferível mau acordo que uma boa demanda. Porque as pessoas chegando a um acordo, as pessoas vão ficar satisfeitas com aquele resultado, ainda que não seja o resultado total por elas desejado. Agora, a Ordem dos Advogados do Brasil tem investido muito nisso, inclusive a OAB de Minas Gerais está realizando um curso de mediação para preparar pessoas para ajudar nessa intermediação entre as partes, para que elas cheguem a um denominador comum. E como muito bem lembrado pelo desembargador José Marcos, este código investe muito na conciliação. Chega até a dizer que se o autor e o réu não comparecerem a uma audiência, eles estarão praticando ato atentatório à dignidade da justiça. A lei quer a aproximação das partes com o juiz, porque isso facilita o entendimento e a compreensão. Desembargador, e o Poder Judiciário? Qual tem sido a visão dele em relação a essas possibilidades que o novo Código de Processo Civil também traz de conciliação? Já sei que já é uma política do próprio Poder Judiciário criar câmaras, enfim, juntas de conciliação. Como que vocês estão pensando na justiça para o futuro? O Poder Judiciário já tem feito essa experiência da mediação e da conciliação, ainda sem
determinação legal exatamente para diminuir aquele estoque de processos assustador. Agora, tem havido inúmeros seminários com participação de grande número de magistrados e oferecimento de sugestões para implantação de medidas administrativas no sentido de realização de regras que o Código adota. Por exemplo, a utilização da figura do chamado amicus curiae, até mesmo no procedimento comum, para esclarecimento do Poder Judiciário. Aquela pessoa ou entidade versada na matéria pode oferecer ao Poder Judiciário subsídios para a solução da causa, esclarecendo sobre matéria técnica, especialmente sobre matéria que não seja do dia a dia da cultura dos julgadores. E, além disso, o Poder Judiciário vem se estruturando até mesmo psicologicamente para assimilar a exigência de transparência que se lhe impõe no novo texto legal por causa da principiologia que está contida na parte introdutória do Código, onde são destacados valores fundamentais, entre eles a razoabilidade, a moralidade e a transparência. A transparência, há instantes atrás, eu dizia, da fundamentação da sentença, está no artigo 489 do Código Futuro, uma regra que mostra ao julgador como ele tem de enfrentar os argumentos, de modo a satisfazer plenamente a parte, cruzando os argumentos de parte a parte, porque não raro o juiz vai encontrar exatamente neste cruzamento da argumentação do advogado do autor e do advogado do réu, aquela solução que convém a ambos. É muito interessante. No próximo bloco, nós vamos discutir se isso é uma aproximação do Poder Judiciário com o cidadão, que vai poder compreender melhor o que ele significa através de sentenças proferidas dessa forma. Fique conosco, nós voltamos já já.